E aí, pessoal, bom dia, tudo jóia com vocês? Aqui é o professor Roma, voltando a gravar algumas aulas de Química para a gente começar o nosso querido e final quarto bimestre. Seguinte, então, nesse bimestre serão aproximadamente 4 roteiros, galera. Quem não fez nada, vamos correr atrás, vamos recuperar esse ano junto, beleza? Então, nessa nova era da eletricidade para Química, nós vamos estudar pilhas e galvanização, cara. Seguinte, fundamental para entender pilhas, lembrar de meios aquosos. Aquela agueia lá, aquele líquido, cara, que tem íons livres, tem cátions e tem ânions, todos soltos lá nadando no líquido. E a nossa amiga eletricidade, pessoal, vai ser uma energia que vai se deslocar entre partes positivas e negativas das nossas misturas. Mas calma lá, vamos entender esse conceito aos poucos. Eu quero então que vocês reconheçam evidências de transformações entre metais, ácidos e íons metálicos. Afinal, o que tem dentro da pilha, hein? Já deixou uma pilha caducar em algum controle remoto, em alguma coisa? E aí sai aquele cheiro meio cheiro de ferrugem, meio cheiro de... Bom, a gente vai descobrir do que é. E depois vamos estabelecer relações entre as estruturas das substâncias e as transformações químicas. Pessoal, é importante a gente entender que eletricidade, então, é uma variação de potencial. Vamos entender mais ou menos o que isso pode querer dizer. Você está numa cachoeira, cara. A água da cachoeira, ela sempre sai da parte mais alta e vai para a parte mais baixa. Então a parte é mais alta, a gente fala que tem um potencial maior, a parte lá embaixo tem um potencial menor. Com eletricidade é a mesma coisa. A eletricidade vai sair de um polo positivo com capacidade maior, com potencial elétrico maior, e vai para um potencial elétrico menor. Então ela é energia que vai de uma parte positiva para uma parte negativa, baseada na tal da diferença de potencial. Mas galera, isso tem um custo. Existe uma coisa que a gente está trocando para ter energia elétrica. No caso de pilhas e baterias, a gente vai trocar energia química por energia elétrica. Pessoal, eletricidade que chega na nossa casa tem a ver com hidrelétrica, termoelétrica, dentre outras fontes. Máquina de lavar roupa, sistema de som, micro-ondas, ar-condicionado, TV, televisão, a tomada que você carrega o seu celular, todas elas são alimentadas com corrente alternada. Já pilhas, baterias, pessoal, tem o que a gente chama de corrente direta. Mas isso é detalhe para nossas aulas de física. Bom, como eu estava falando de fonte de obtenção de energia. Galera, num painel solar aqui que a gente tem no canto superior direito, a gente consegue captar, dependendo do material, 4 watts de energia por metro quadrado de material. Isso quer dizer que eu estou trocando a energia solar pela energia elétrica. Na usina nuclear, eu fervo a água usando reações nucleares. Olha só que loucura, mano. Eu uso a energia de reações nucleares para esquentar a água para virar uma turbina. O movimento dessa turbina vai gerar eletricidade. No moinho, a gente vai ter o movimento das pás de vento, energia mecânica se transformando em energia elétrica. E na nossa querida Itaipu da vida, aí na nossa hidrelétrica aí, a gente pega a energia da queda da água e usa ela para girar a turbina. E no caso das pilhas que estão ali em cima, a gente vai transformar a energia química das coisas, das substâncias que tem lá dentro, em energia elétrica. E essas paradas da química é o que nós estamos estudando agora. Vamos começar a chamar pelo nome de eletroquímica. É o seguinte, ó, lá mais ou menos no século XVIII, um tal do tal Luiz Galvani, ele se dedicou até agora, o que a gente entende, a estudos de anatomia. Um desses estudos, galera, ele estava pegando umas rãs, aquele mini sapinho que a gente acha em árvore, aí estava cortando a bichinha no meio, rapaz, olha que crueldade, e dissecando as partes dela. A pira desse anatomista aí era estudar a relação entre eletricidade e os músculos do corpo humano. Olha que loucura. Você já bateu o seu cotovelo em algum lugar e de repente viu aquela mega dor? Isso, galera, é o impulso elétrico do nosso corpo. Então, esse cara começou com um papo aí de eletricidade animal,
que depois a gente percebe que estava meio errado. Ó, basicamente ele dissecou a rã então e deixou perto de uma fonte de energia elétrica. Tinha eletricidade no ar. Aí ele percebeu que mesmo depois que essa rãzinha estava morta, cortada e dissecada, a rãzinha estava dando umas patadinhas, cara. A metade da rã estava dando umas patadinhas no ar. Isso acontecia, galera, porque a eletricidade do ar, através do bisturi que ele usava na rã, conduzia corrente elétrica. E os músculos da rã, ele achava que tinha energia, mas na verdade era uma diferença de potencial dos metais do bisturi. E depois ele se ligou que se ele pegasse uma varinha de zinco, metade de cobre, juntasse as duas, a rã começava a mexer a perna também. Então ele repetiu o fenômeno. Luigi Galvani, senhoras e senhores, é o nome do pai, do primeiro pesquisador da eletricidade. Bicho, eletricidade não se origina no músculo do animal. E aí apareceu um cara com o sobrenome de Volta, tipo Volt. O nome do cara era um italiano chamado Alessandro Volta, galera. E ele falava que os músculos da rã não podiam conter eletricidade, que a eletricidade é energia, ela não pode estar 100% armazenada. Então, se você utilizasse um metal, os músculos da rã não iam se contrair. Eu precisava de dois metais diferentes para os músculos da rã se mexerem. Que nem no slide anterior, o zinco e o cobre. Pessoal, lá em 1800, a gente já conhecia eletricidade então. Só que agora, esse tal de Volta, ele deu um jeito de portabilizar, transportar eletricidade através de um dispositivo fixo. E o nome disso foi a pilha de Volta. É esse negócio estranho que está aí do lado do slide. Ó, esses negócios grandes aí que estão em cima do vidro são os eletrodos, são os terminais de contato. E aí, esse monte de disco muito legal que vocês estão vendo, essa torre de pizza de discos aí, são vários metais que estão sofrendo oxirredução. A gente vai falar disso com muito mais carinho daqui para frente, galera. Mas basicamente através de perdas, a eletricidade vai passando de uma dessas fitas, desses discos, para o disco de baixo. E aí, para fazer essa pilha de volta, ele precisava de dois metais diferentes. Então ele colocou um disco de prata, um disco de zinco, e depois ele colocava um papelão com uma solução de água e alguns sais. Depois ele repetia o sanduíche dele. Você não come, por exemplo, pão, presunto, queijo, pão, presunto, queijo, pão, presunto, queijo. Nosso sanduíche do Volta era disco de zinco, disco de outro metal. Então, disco de prata, papelão com salmoura. Disco de zinco, disco de prata, papelão com salmoura. Disco de zinco, disco de prata, papelão com salmoura. E isso, galera, essas unidades geravam o que a gente chama de diferença de potencial elétrico. Muito bem, galera. Eu só dei um preâmbulo, vocês vão precisar pesquisar na internet, mas na atividade 1 eu quero saber em que ponto que Galvani errou as ideias sobre eletricidade. E eu quero saber o que o Volta pesquisou, quais foram os testes científicos que ele fez para provar que a teoria da eletricidade animal estava incorreta. Depois, pessoal, magia? Não, atividade 2. Eu quero que vocês assistam um vídeo que eu disponibilizei aqui no link abaixo, do professor Canto no Casos de Química, e vocês me expliquem como que funciona uma pilha elétrica mais genérica. Então assistam o vídeo, peguem a descrição do professor e coloquem aí na nossa atividade. E aí, galera, começando a expandir a ideia, vale a gente lembrar então que a eletroquímica é o ramo da química que se preocupa na transferência de elétrons. Olha bem a sintaxe da palavra, mano. Elétrons, eletricidade. Então, senhoras e senhores, essa transferência de energia de elétrons e elétrons das camadas de valência é o que farmam a nossa eletricidade, beleza? É a conversão desse movimento de elétrons de processos químicos em energia elétrica. Então, pessoal, para a gente ter uma pilha, a gente precisa de dois eletrodos. Um polo positivo, que é o cátodo, e um polo negativo, que é o ânodo. E aí, a gente precisa do eletrólito, que é a solução que vai ser a condutora, que vai permitir esse troca-troca entre os nossos reservatórios de substância. Beleza? Então, pessoal, os elétrons eles vão ser transferidos do ânodo, da parte negativa,
para o cátodo. Porque pensa assim, ó, o polo negativo repele o elétron, que é a carga negativa, até o terminal positivo. Beleza? E esse processo é espontâneo e ele acontece por causa da tal da DDP, diferença de potencial. Beleza? Essas reações, galera, elas podem ser reversíveis. Afinal, vocês estão acostumados, por exemplo, a carregar o celular de vocês depois que acaba a bateria, não tem que pôr pilha nova. Então, a gente transforma eletricidade em uma reação química e uma reação química em eletricidade. É a reação reversível. Beleza, atividade 3, então, sala de aula invertida, galera. O processo inverso não é espontâneo, ele chama eletrólise. O processo reverso do que eu estava falando ali no outro slide. Então, galera, eu queria que vocês fizessem uma busca online e descobrissem para mim o que é eletrólise. Não responda só, eletrólise é isso, isso e isso. Dá uns exemplos, cara, divulga a sua pesquisa. É uma atividade para você coletar informações. Não precisa gerar uma resposta objetiva. Isso não vai fazer você aprender nada, beleza? E aí não esquece de falar no que a galera está usando essa eletrólise, seja na indústria, seja na sua casa, se estiver acontecendo. Para que ela é aplicada. E beleza então, galera. Essa é a nossa aula e esse roteiro tem a data de entrega para o dia 6 de novembro, beleza? Então, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai ter reuniões no Meet para falar sobre esse roteiro. Eu posso ajudar vocês com as atividades, mas precisando, vocês têm o contato do meu WhatsApp no número da sala, beleza? Então, é isso mesmo, pessoal. Se cuidem, cuidem dos seus. Beijo do gordo.